Vamos obter a média, moda e mediana desses dados brutos, dados que foram coletados nessa seguinte ordem ou entregue nessa seguinte ordem. Tá? Observe que a ordem dele aqui é aleatória, por isso não chamamos de rol crescente ou decrescente. Mas para obtermos uma dessas medidas de posição, a gente vai precisar colocar um rol crescente ou decrescente. Beleza? Então, primeiro que eu vou obter aqui é a média. Como é feita a média para dados brutos, professor? Bom, basta você somar o número de elementos e dividir pelo total de elementos que aqui estão dispostos. Por exemplo, você soma 1 a 1, o resultado que der você divide por 9, que é a quantidade de elementos que nós temos aqui. Fechou? Bom, representando isso de forma analítica e obedecendo fórmula, você vai respeitar da seguinte maneira. X barra, onde você chama de média, você vai fazer o somatório de xi, que é o próprio elemento, né, vezes fi. Professor, por que você coloca o fi aí? Porque em alguns casos, no caso aqui nós temos poucos elementos assim, existem repetições. Então, quando houver repetição, você não precisa somar o elemento de novo. Basta multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece, que é a frequência. Esse fi é a frequência absoluta com que o elemento aparece. Tá? Se você não quiser usar a frequência absoluta, você deixa somatório xi. Isso. Mas aí, se repetir, você coloca esse número novamente somando. Tá? Por exemplo, que apareça lá 10 5 vezes, você coloca 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Caso você queira usar o fi, quando você for fazer o somatório de 10, você coloca 10 vezes o número de vezes que ele aparece, no caso do exemplo aqui que eu dei para vocês, 5. Né? Bom, então, obedecendo a fórmula com a frequência, teremos somatório xi vezes fi, dividido pelo somatório fi, que é a frequência. Apareceu uma vez, 1. Apareceu duas vezes, 2. Que a gente chama também de n, tá? O n é o somatório fi. Beleza? Então, de maneira mais didática possível, é isso aqui que eu vou fazer. Ó. 5 vezes 1, 5. Mais 7 vezes 1, 7. Mais 12 vezes 1, 12, mais 8 vezes 2, porque aparece ele duas vezes, mais 6 vezes 1, 6, mais 4 vezes 1, 4, mais 3 vezes 1, 3, mais 10. Vamos dividir tudo isso, que é o somatório xi vezes fi, pelo somatório de números de frequência que a gente vai ter, que é o n. Quem é o n, professor? O n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou, quando você colocar aqui, você coloca aqui. Ó. Esse elemento apareceu uma vez, 1. Quando você colocar na forma de somatório de fi. Aí você coloca 1, mais 1, mais 1, mais 2, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Vai dar os 9, tá bom? Vou colocar passo a passo. Bom, bem passo a passo aí. Então, agora a gente vai calcular a média fazendo 5 mais 7 mais 2 mais 16. É que resultado disso aqui tudo é 16. Mais 6 mais 4 mais 3 mais 10, que vai dar 63. Tudo isso dividido por 9, que é 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá 9. Bom, então, isso implica que a divisão de 63 por 9 dá igual a 7. Então, a média, ela foi encontrada e está aqui. Vale 7. Beleza. E agora a gente vai fazer o cálculo da moda, que não vai precisar calcular. Na verdade, os dados estão brutos. Quando os dados estão brutos, basta você fazer uma observação para encontrar a moda. Nesse caso, a moda vai ser representada pelo MO, e você vai observar aqui o elemento que mais se repete. Então, o 8 aparece duas vezes. Então, a moda é o 8. E a mediana, pessoal? A mediana também a gente vai fazer a observação. Só que para você fazer uma observação muito mais precisa na mediana, é interessante que você coloque os dados
disposto em rol crescente ou decrescente. Eu sempre faço a opção pela forma do rol crescente, mas isso é arbitrário, é uma decisão minha, ela é decisão arbitrária, você pode decidir da forma que melhor entender. Então, eu vou começar com o menor número, que é o 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Estou escrevendo esses dados em rol crescente. 3. Eu já escrevi o 3, então vou riscar. Depois o próximo é o 4, então risco e coloca ele aqui. Depois 5. Isso que eu coloco aqui. E assim você faz para todos. Aí você tem o 6. Depois você tem o 8, o 7, perdão. O 8 duas vezes. Então você copia ele duas vezes. E, por fim, a gente tem o 10 e o 12. Beleza. Está no rol crescente, professor. Está. E na mediana, quando você tem dados quantidade ímpar, você pega o termo do meio, que é dado por n mais 1 sobre 2. Quando a quantidade for par, você pega n sobre 2, primeiro, mais 1 de forma independente, não de forma junta, igual eu estou colocando no numerador aqui, tá? Isso aqui é para caso dados, número de dados forem ímpar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai proceder dessa forma. Isso aqui com relação à ordem, não com relação ao elemento. Tá? É a ordem que o elemento ocupa. Então, se você pegar 9, somar com 1, dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Quer dizer que você vai pegar o quinto elemento do dado da tabela em rol. Então, a mediana vai ser dada por... Olha o quinto elemento, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é o 7. Então, você finaliza aqui. A mediana é o 7. Enquanto que a moda é 8, tá? Então, veja bem. Se o número de dados for ímpar, você pega ele mais 1, ou seja, n mais 1, e divide por 2 e pega este elemento referente. Caso que 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Eu peguei o quinto elemento. Você pode pegar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Tanto faz. Por isso que não faz diferença colocar crescente ou decrescente. Tá? E se for dados números pares, se for par, eu já vou colocar essa observação aqui, caso você encontre outro exercício aí. Se for par, você vai fazer n sobre 2 de forma independente, mais 1. Ou seja, observa que o n mais 1, ele não está no numerador, está apenas o n, para caso par, tá? Se for par, vou deixar a sua observação aqui. Fechou?